Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, desta feita produzida pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus na cidade de Londrina. E eu sou o pastor Nantes e vamos hoje estudar a lição número 13, que fala sobre renovação da esperança. Esta lição é do compêndio desse trimestre que está estudando e o Verbo se fez carne. Renovação da esperança. Se é renovação, ela já existe, ela tem que ser renovada. E essa renovação que nós vamos ver hoje, ela é a principal de toda a Bíblia. Ela é a principal da vida cristã. Porque nós estamos falando, iremos falar da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto áureo dessa lição diz: "E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco." João 20, 26. E o texto da leitura bíblica em classe também é com base em João 20, do 19, 20, 24 a 31. E o comentarista traz na introdução a informação que todos nós sabemos, que chegamos à última lição deste trimestre. E a palavra que define esta lição é esperança. Esperança. O que seria de nós, cristãos, se não tivéssemos uma esperança? A esperança que foi tanto falado pelo próprio Jesus Cristo. Seria inútil a nossa fé se não tivéssemos esperança. E a nossa esperança está calcada na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. O tópico 1 desta lição fala sobre a aparição de Jesus Cristo depois de ressuscitado. E a saudação que ele usa, que é paz seja convosco, era uma saudação comum entre os judeus. Os judeus que foram instruídos pela lei de Moisés, pelos profetas, pelo próprio Deus, tinham este costume, esse bom hábito de saudar, paz seja convosco. Porém, Jesus traz uma carga positiva tão grande em cima desta saudação que acredito que quando ele entrava e saudava, principalmente depois da sua ressurreição, este paz seja convosco trazia realmente uma paz transbordante. E no subtópico 1, que fala sobre isso, nos relata o seguinte, que o sepulcro continuava vazio e os discípulos, ainda receosos, permaneciam escondidos dos olhares dos transeuntes, ou seja, daqueles que transitavam ali ao redor, no entorno da casa que eles estavam. Por quê? Por que eles estavam com medo? Olha, talvez e provavelmente, provavelmente, se estivéssemos lá, teríamos o mesmo temor. Porque eles andaram com Jesus, ouviram Jesus, viram milagres que Jesus fez, e eles depositaram toda a confiança neles, ou pelo menos deveriam, né? Depositar toda a confiança nele. Porém, naqueles últimos dias, aconteceram episódios que deixaram eles com muito medo. Primeiro, o grande líder morreu. Eles caminhavam com ele.
Jesus ensinava, abrigava, multiplicava alimentos, cuidava dele. De repente, o líder morreu. Segundo, embora aparentemente, com a morte de Jesus, os inimigos deles iriam sossegar, conseguiram o que queriam, mataram o mestre. Eles conseguiram. Então, provavelmente vão nos esquecer. Não. O segundo motivo, o corpo do líder sumiu. Ou seja, se o corpo do líder sumiu, logo vão nos acusar. Vão dizer que nós sumimos com o corpo para chancelar a hipótese dele ter ressuscitado. Então dobra-se o medo. Primeiro, o mestre vivo não está, mas o mestre morto também não está. Olha só a situação dos apóstolos. Bom, terceiro motivo, estamos sem ele. E agora? O que fazer? Quarto, não temos nem a vida antiga, porque Jesus nos chamou, ou seja, os apóstolos, né? Jesus chamou os apóstolos para andar com ele. De repente ele morre, o corpo dele some, não nos deixou nada, nenhum líder para continuar a nos guiar, e nós perdemos a vida anterior, porque nós abandonamos tudo por ele. Olha a situação dos discípulos. Então eles estavam com medo, estavam fechados. Porém, Maria Madalena, que foi ao sepulcro, foi a primeira a ver que Jesus não estava lá, retorna, conta para eles que Jesus ressuscitou. Na cabeça dos discípulos, Maria estava tendo alucinações. Eles sabiam que, tanto quanto eles, Maria Madalena também amava Jesus. De repente ela foi, logo no domingo pela manhã, foi a primeira, estava ansiosa, estava afoita, e teve uma visão. E essa visão, talvez, se fosse parte dela real, comprometeria ainda mais os discípulos. Por quê? O sepulcro estava vazio. Guardas ficaram lá. Alguém roubou o corpo. Logo, seremos nós os culpados. Olha a situação. Maria Madalena, então, comunicou aos discípulos que tinha visto e falado com Jesus ressuscitado. No entanto, eles mostravam ceticismo quanto à afirmação de Maria Madalena sobre ter reencontrado Jesus e desta feita vivo. Vejam bem, eles sentiam-se totalmente desprotegidos. Totalmente. E ainda com essa possibilidade dessa notícia nova que eles não conseguiram digerir que Maria trouxe. Eles viram posteriormente Jesus ressuscitado, mas até então não tinham visto. Mas olha que interessante. Eles estavam céticos por causa do medo, porque eles já tinham visto Jesus ressuscitar a filha de Lázaro antes de Jesus morrer. Eles tinham visto Jesus ressuscitar o filho da viúva que vinham de Naim. Eles presenciaram Jesus ressuscitar Lázaro. E assim mesmo, e Jesus dizendo que ele iria ressuscitar a si mesmo, eles não creram. Porque uma coisa é ressuscitar outro, outra coisa é estar morto e ressuscitar a si mesmo. Então isso estava muito confuso na cabeça deles. E eles estavam com medo. Mas Jesus, como sempre, resolveu essa situação.
Porque num período de 40 dias, Jesus apareceu aos seus discípulos em pelo menos 10 vezes, para que eles tivessem absoluta certeza do que eles iriam pregar depois era real, que Jesus tinha ressuscitado. E nessas aparições, Jesus fazia questão de mostrar que ele tinha ressuscitado. Em uma delas, como você sabe, ele mostrou os sinais dos cravos, permitiu Tomé tocar. Em outra, com os discípulos de Emaús, ele sentou à mesa, partiu o pão, como se dissesse, olha, sou eu mesmo, não é um fantasma, não é um espírito, mas eu estou em carne e osso, eu ressuscitei. E assim foi, em vários momentos. Ele apareceu aos discípulos reunidos numa casa em Jerusalém, a primeira vez. Estavam ali os 10, porque Judas já estava morto e Tomé tinha saído. E ali ele apareceu com as portas fechadas da casa. E apareceu no meio deles, não é? Posteriormente, da mesma forma, desta vez com Tomé presente. Depois ele apareceu junto ao mar da Galileia. E lá teve a pesca maravilhosa. Ele estava na praia, os discípulos pescando, porque eles resolveram voltar a pescar. Vamos tentar retomar a vida que tínhamos antes, pelo menos isso. Voltar a pescar e de repente Jesus estava na praia e Jesus fala, ei, tem alguma coisa para comer? Eles falam, não, passamos a noite inteira, não pescamos. Aí Jesus fala, então lança a rede e tem uma segunda pesca maravilhosa. E até nisso, Jesus está pregando para eles, dizendo, olha, sou eu mesmo. Porque quando eu conheci vocês lá atrás, quando eu comecei o meu ministério e chamei vocês, eu comecei desse jeito, com uma pesca maravilhosa. Então estou repetindo, sou eu mesmo. Aquele que estava com vocês, agora ressuscitado. Então Jesus prega para eles através deste milagre. Pois bem, no caminho de Emaús, como nós já falamos também, né, os 2 discípulos, ele aparece aos apóstolos e a mais de 500 seguidores. Vejam, ele aparece não só para os seus discípulos, porque daí ficaria fácil, né? Os discípulos armaram uma história do que o seu mestre ressuscitou. Não, ele aparece para mais de 500 pessoas. E todos viram, de olho nu, Jesus ressurreto. E por último, ele aparece então na sua ascensão no Monte das Oliveiras, quando ele é assunto aos céus. Todas essas aparições confirmam o fato da ressurreição de Jesus. Só que tem mais uma aparição dele, que essa me chama muito a atenção, que se tinha dúvida sobre a ressurreição de Jesus, essa outra então eu vou falar daqui a pouco. O subtópico 3 fala sobre preciosas lições. Eu vou ler o subtópico porque ele é muito importante, tá? Então eu vou ler e você com a sua revista me acompanhe. A primeira lição a reter é que a ressurreição de Cristo representa o ponto culminante da fé cristã. É o ponto culminante da nossa fé. Paulo dirigiu-se aos Coríntios afirmando, e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Ou seja, o cristianismo não teria valor nenhum para nós, mesmo sabendo que Jesus morreu, mesmo que Jesus fez milagres, mesmo sabendo que Jesus é o Filho de Deus, para nós não teria valia em questão de vida eterna, não é? Se ele não tivesse ressuscitado. Ele tinha que ressuscitar, mostrar que ressuscitou, para que nós pudéssemos ter esperança. Por isso a lição fala de esperança. Nós poderíamos até ter uma vida dedicada. Não, Jesus é Filho de Deus, mas e daí? E quando morrermos? Vamos para onde? A segunda lição revela que a ressurreição é um fato inquestionável, que fortalece a certeza e a alegria de saber que ele está vivo. Ele ressuscitou 3 pessoas, como eu falei, que eu citei aqui, não é? Aquelas pessoas voltaram a morrer. Ele não. Ele ressuscitou e está vivo e nunca mais irá morrer. A terceira lição,
diz respeito à renovação da esperança e à promessa da ressurreição dos mortos em Cristo. Um dia seremos como o nosso Salvador. E a prova da ressurreição dele que eu falei, que mais me chama a atenção, embora as outras são muito significativas, mas é o testemunho de Paulo. Paulo, que era chamado de Saulo, ele era contra os crentes, contra a igreja primitiva que estava nascendo ali, ele era contra o cristianismo, totalmente contra. Era uma pessoa que tinha uma vida regalada, uma vida boa, já tinha vida ganha, como dizem hoje, né? Ele estava tranquilo, ele entendia da lei mosaica, ele entendia dos profetas, ele estava bem. De repente esse homem deixa tudo isso de lado e recomeça a sua vida. Só que ele começa uma vida miserável, humanamente falando, apanhando, sendo torturado até ser por fim decapitado. Sabe por quê? Porque aquele homem que condenava cristão, agora é um defensor de cristão. E sabe por que ele era um defensor de cristão? Não era à toa, não. Porque ele viu Cristo ressuscitado. Ele teve um encontro com Cristo ressuscitado e glorificado. E não foi só encontro que ele caiu quando estava indo para Damasco, não. Nas cartas dele ele revela que ele teve outros encontros e o próprio Jesus instruiu ele. Como não crer na ressurreição de Cristo? Não tem como. É insensatez dizer que Jesus não ressuscitou. Com a arqueologia do jeito que está hoje, você acha que a arqueologia não teria encontrado resquícios do corpo de Cristo 2025 anos depois? Encontraria, a ciência conseguiria, mas não achou. Tanto é que eles acharam a Arca de Noé, que é muito mais antiga, mas não acham o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. E nem vai achar, porque ele vive para todo sempre. Pois bem, o subtópico 2 vai falar sobre a aparição de Jesus, esperança e plena alegria. Esse tópico, ele fala sobre os benefícios da ressurreição de Jesus. E eu vou ser bem resumido, porque no tópico 1 eu tomei bastante tempo, me empolguei, porque falar de Jesus ressuscitado é empolgação para todo cristão. O medo deu lugar à esperança. A ressurreição trouxe esperança no lugar de medo. Quando Jesus encontrou com os discípulos, eles estavam com muito medo, mas muito medo, você não imagina o medo que eles estavam. E o encontro com Jesus, houve uma permuta. Jesus levou o medo e deixou a esperança. Com a crucificação, morte e sepultamento de Jesus, o medo, a frustração e, por conseguinte, a desesperança surgiram no coração dos seus discípulos. Mas a esperança substitui o medo e a frustração. No subtópico 2, a tristeza deu lugar à alegria. Veja bem, o medo foi substituído pela esperança e a tristeza pela alegria. A magnífica notícia da ressurreição do Senhor e a sua subsequente aparição eliminaram a tristeza dos discípulos e encheram os seus corações de alegria. E o subtópico 3 fala sobre a esperança e a alegria. Veja bem, os discípulos, Jesus já sabia que os discípulos iriam levar essa notícia para fazer chegar até nós, inclusive. E eles precisavam, primeiro, perder o medo. Mas para perder o medo, eles tinham que ter esperança. Então Jesus tirou o medo e colocou a esperança. Eles não poderiam anunciar a palavra com tristeza. Então Jesus tirou a tristeza e colocou a alegria. Chancelado isso, selado com o Pentecoste, Pedro teve coragem e alegria para levantar e pregar o Evangelho pela primeira vez, tendo ali conversão em 2 eventos de aproximadamente 5.000 almas. Tanto a esperança quanto a alegria estavam presentes na manifestação de Jesus aos seus discípulos. Portanto, se cremos no Cristo que venceu a morte, estas duas virtudes devem ser evidentes nas nossas vidas com Ele. Quer um exemplo? Eu tenho certeza que você já foi em alguns velórios, não é? Tanto de pessoas que são cristãs autênticas, como de pessoas que não têm Cristo na sua vida. Veja a diferença. Não é que nós somos malucos, loucos, e que fazemos de um velório uma festa. Não é isso.
mas nos velórios que nós temos de irmãos e irmãs que já partiram, embora há a tristeza da separação, mas nós sentimos um clima de esperança, um clima de alegria, porque nós sabemos que aquela pessoa que ali partiu irá ressuscitar, e com detalhe, irá ressuscitar para uma vida eterna com Deus. Então, até o velório é diferente, né? É um velório, entre aspas, alegre. O subtópico 3 fala sobre a aparição de Jesus, convicção fortalecida. O subtópico 1 fala sobre as dúvidas dissipadas. Pois bem, o Cristo ressuscitado eliminou qualquer possibilidade de dúvida nos seus discípulos, reforçando assim a fé deles. Jesus então fez questão de ficar 40 dias aqui na terra, depois da sua ressurreição, para colocar no coração dos discípulos toda a convicção de que ele ressuscitou e de que aquele que estava ali era ele mesmo. Não ficou dúvida, ele fechou todas as possíveis brechas que poderiam surgir sobre dúvidas da sua ressurreição. No subtópico 2, ele fala sobre o fortalecimento da fé. Anteriormente, cético, Tomé agora profere uma linda declaração de fé: Senhor meu e Deus meu. Tomé precisou ver as marcas para dissipar a sua dúvida e ter fé. E Jesus fala de mim e de você, sabia? Para Tomé. Ele fala assim: Tomé, agora você crê. Bendito aqueles que não verão, aqueles que não viram, aqueles que não veem, mas creem. E se você crer que Jesus ressuscitou, Jesus diz: bendito você que crê e que professa esta fé. Fortalecimento da esperança é o subtópico 3 do tópico 3. E ele diz: fortalecimento da esperança. Além de proporcionar alegria e convicção, o Cristo ressuscitado expande a nossa esperança em relação ao futuro. A promessa de que um dia os mortos ressuscitarão e receberemos um corpo glorificado baseia-se na ressurreição e glorificação do nosso Senhor Jesus Cristo. A ressurreição e a glorificação de Cristo servem como antecipação da ressurreição dos salvos que partiram e da glorificação dos nossos corpos. Meus irmãos, minhas irmãs, eu quero te dizer uma coisa: a ressurreição de Cristo é um fato histórico, é um fato teológico, é um fato de fé. Porém, eu quero aqui encerrar esse momento dizendo o seguinte: é motivo de esperança e de alegria para nós, sim, mas o fato é que todos, a Bíblia diz que todos irão ressuscitar, todos, mesmo aqueles que não creem na ressurreição de Cristo, irão ressuscitar. A grande diferença é para onde vão. Porque uns irão ressuscitar como Cristo, ou seja, terão seu corpo glorificado e irão para onde ele foi, junto ao Pai. Porém, os demais também ressuscitarão, não juntos, em um outro momento, mas não irão para a eternidade com Deus. Eu te pergunto e pergunta para o teu aluno: você, quando ressuscitar, se fosse hoje, vai para onde? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus nos guarde e que possamos manter a nossa fé convicta que Jesus ressuscitou e que Ele virá nos buscar. Deus abençoe e até uma próxima edição.